Saudação a todos e a todas. Continuamos aqui na nossa série de vídeos sobre a administração pública brasileira. E hoje a gente vai dar ênfase a um dos modelos da administração pública brasileira, que é a patrimonialista. Nós sabemos que no Brasil, hoje, coexistem três modelos de administração pública, né? O patrimonialista, que é o que nós estamos dando ênfase hoje, vamos dar ênfase hoje, o burocrático weberiano e o gerencialista. A gente vai ter um vídeo sobre cada um desses modelos, seu contexto histórico. Hoje a gente vai dar ênfase ao patrimonialista. Mas, de modo geral, né, podemos falar que são modelos da administração pública que surgem em momentos determinados e que organizam o funcionamento da administração pública e que também, apesar de serem determinados historicamente, eles coexistem na nossa administração, né? Então, temos o patrimonialista, o burocrático weberiano, a gente pode pensar aí início do século XX, e o gerencialista a partir ali do final da década de 70, 80, no Brasil 90, com as reformas administrativas no governo do FHC com Bresser Pereira. As origens da administração patrimonialista no Brasil. Para entender um pouco o que é, né, esse modelo chamado patrimonialista, a gente tem que dar uma olhada, né, na nossa história. Desde quando o Brasil passa a ser um território de interesse europeu, com a, entre aspas, descoberta do Brasil em 1500, começa-se um trabalho de organização do território, né, para que ele possa responder econômica e socialmente aos interesses, no nosso caso, dos interesses portugueses. Então, como o Brasil era uma terra habitada pelos povos indígenas e a vida, né, e a sociedade e o tipo de, entre aspas, de economia indígena não era algo de interesse capitalista, né? Claro, falando aqui do capitalismo nascente, né? Não capitalismo é um péssimo nome aqui, não seria capitalismo, né? Que é na época do metalismo e de uma economia de comércio, mas ainda não é um capitalismo no sentido que nós entendemos hoje. Só fazendo essa pequena correção aqui, eu não vou fazer cortes no vídeo. Então, houve a necessidade de domesticar esse território, né? Domesticar talvez seja uma palavra pesada, mas me parece que esse era o interesse. Então, o que foi feito? Daí o nome patrimonialista. Pegou esse território, chegamos, não se entendeu que já tinham pessoas se entendeu que existiam pessoas vivendo aqui, mas que não tinham direito sobre eles, sobre esse território. Se dividiu o território, como nós conhecemos, né, nesse capítulo da nossa história brasileira, que foi chamado Capitanias Hereditárias. Então, lá, por volta de 1534, Dom João III, né, o imperador português da época, divide, né, essas terras como se divide um patrimônio, divide em lotes. E aí não vende os lotes, né, porque quem queria fazer um investimento desse, né, numa terra inóspita, divide em 15 lotes e doa, né? Por isso que os primeiros proprietários deste patrimônio, né, desse sistema patrimonial, são chamados donatários, porque eles recebem um termo de doação. Né? Então, eu tenho um patrimônio, Dom João entende que o patrimônio é dele, né? Dado lá os acordos do Tratado de Tordesilhas, enfim, tudo que estava dentro daquele escopo do tratado era dele, e ele precisava tirar proveito disso, né? Então, uma forma que ele encontrou fácil e que ele imaginava que seria rentável
seria doar melhor, dividir esse patrimônio em lotes e doá-los, né, com certas condições, claro. Com as condições de que esse povo domesticasse esse território, né, pudesse criar vilas, pudesse administrar essas vilas, criar normas, escravizar os indígenas e cobrar impostos. Claro que parte desses impostos aí seria passado para o governo português, né? Enfim, a gente sabe que inicialmente essa tentativa portuguesa não deu certo, né? É uma forma bem descentralizada de administrar o patrimônio. Apenas 2 capitanias vingaram, que foi a de Pernambuco, com o Duarte Coelho, e a de São Paulo, que era chamada de São Vicente, o Martim Afonso. Posteriormente, se centralizou novamente esse modelo, deixou de ser uma capitania hereditária, embora ela continue sendo hereditária de alguma forma, né? Vocês lembram que a ideia de hereditária aqui é que essa capitania, de fato, é um patrimônio que passa de pai para filho. Se a gente for mapear, né, a gente encontra essas famílias até hoje no poder, né, nesse modelo patrimonialista, de coronelismo, enfim. E, posteriormente, as capitanias tornaram capitanias reais, fez um governo geral e centralizou-se essa administração, né? Boa parte das pessoas que receberam essa doação, como tinha um território muito inóspito, não quiseram, muitos nem assumiram, outros assumiram e posteriormente abandonaram, muitos nobres, muitos comerciantes, enfim, que se aventuraram por essas bandas do Brasil na época. Daí vocês entendem um pouco já como é que era essa administração, né? Se você parte do pressuposto de que a administração é a administração de um patrimônio, e esse patrimônio é dividido para famílias nobres, ou de comerciantes, enfim, você entende que se o patrimônio é meu, eu que crio as regras. Então você vai ter vários níveis aí de administração, né? Você vai ter as leis e os impostos da sede do Império, né? Que é Portugal. Você vai ter as regras e as normas criadas pelos proprietários, né? Ao fundar uma vila, você vai poder criar a própria legislação de alguma forma, criar impostos, criar formas de arrecadar esses impostos, de punir, né? E conforme essas capitanias se tornam capitanias reais e são centralizadas, e no caso aqui no Brasil, você vai ter como sede o que hoje é a Bahia, você vai trabalhar com a administração de um patrimônio dividido ainda em capitanias e que famílias são proprietárias, né? Tem inclusive títulos de propriedade, porque são donatários. Embora centralizado, você vai continuar com essa ideia administrativa de estar administrando algo privado, algo seu, da sua família, por conta do tamanho do Brasil, né? Mesmo naquela época, que pegava praticamente só a faixa litorânea, né? Então você vai ter normas que partem da sede de Portugal, você vai ter normas e impostos que partem da sede aqui na colônia brasileira na época, que é Salvador, e você vai ter, claro, os impostos, as normas, as formas que muitas vezes passam por um mimetismo de cada capitania, né? Inclusive nas suas divisões lá de territórios, que também esses donatários podiam dividir, né? Esses lotes em pequenos lotes, que eram chamados de sesmarias, enfim. Todo esse capítulo da história brasileira que nós conhecemos, né? Então, a capitania hereditária ela dura pouco, mas torna uma capitania geral que tem como sede Salvador, e aí você vai ter uma mistura de muitas normas,
de muita autoridade, de uma hierarquia que não está muito clara e que, no fim das contas, o que vai funcionar é a ideia central de que é um patrimônio. E se eu estou num patrimônio de alguém, esse alguém manda. E eu tenho que me entender com ele. Duas instituições, né, desde esse período aqui, né, das capitanias hereditárias, depois viraram capitanias reais, que funcionaram, as câmaras municipais, que tomavam as decisões locais, né, um poder local, que faziam encaminhamentos locais, que tinha força de lei, podia impor isso, e as capitanias reais, como vocês já sabem, que tinham pessoas que governavam certa região e que respondiam a um governo geral que tinha sede em Salvador e, obviamente, também a colônia. Bom, essas câmaras municipais, a gente sabe, né, por mais que seja eleito, existem aquelas pessoas que conseguem ser eleitas, né, vão ser sempre famílias de destaque patrimonial, digamos assim. Não era tão... Não, o contrário disso que nós estamos falando, do patrimonialismo, seria o republicanismo, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente destacar nesse momento histórico. Geralmente, quando um político, um grupo político ou uma instituição age de maneira a desprezar o patrimônio como algo público e começa a trabalhar e a tomar decisões, a gerir o patrimônio como seu, ele está sendo patrimonialista. E sempre quando o administrador ele age a partir da ideia de um bem, de que está administrando algo que é comum, que é um bem de todos, que não é um bem de uma pessoa, não é um bem de uma empresa, ele está sendo republicano, tá? Só fazer essa nota. A gente sabe que outro capítulo da nossa história, de 1808 a 1930, nós temos, dentro desse período, vai aparecer a República, né? 15 de novembro de 1889, não tem como esquecer, porque é feriado todo ano, esses feriados são sempre bem-vindos, sobretudo quando não cai no sábado e no domingo. E essa república, né, depois de dois governos imperiais, Dom Pedro I e Dom Pedro II, embora caminhe, né, para uma administração mais burocrática e menos patrimonial, né, entendendo patrimonial do jeito que nós falamos há pouco, embora caminhe para uma administração mais republicana, digamos assim, inclusive porque a ideia é transformar numa república, né? É ser uma república. Continua ainda, né? Continua ainda com essas características patrimonialistas. O governo mesmo centralizado, mesmo tendo uma constituição, mesmo tendo uma ideia de república, você ainda, dentro das proporções do Brasil e dentro do poder que muitas famílias conquistaram, e grupos e oligarcas conquistaram ao longo da história, eles vão ter poder de barganha, vão poder se impor e vão poder continuar e, inclusive, fortalecer o seu domínio local e regional, né? Que a gente pode chamar de patrimonialista, que a gente pode não, que a gente chama de patrimonialista. Então, para que esse governo, que agora se quer republicano, né? Estados Unidos do Brasil, era o nome do Brasil nesse período, a partir de 1889. Para que ele funcione, há uma necessidade de negociar e de colocar essas lideranças patrimonialistas, né, no governo. E o sistema aí de jogo, né, a moeda de troca, é exatamente aquilo que vai criar o que entrou para a história com o nome de patronagem e clientelismo, né? Patronagem no sentido de preciso do seu apoio regional, então
eu, que vou estar na administração, te coloco à frente de determinado setor. Você vai continuar tendo poder na sua região, até aumentar o seu poder, né? Então você vai ter um emprego público, você vai ter uma função pública. Eu vou te nomear para alguma coisa que você vai te dar bastante poder. E isso vai ser traduzido em votos, vai traduzido em poder local, né? E o clientelismo, no sentido de usar a máquina pública para favorecer interesses particulares, né? Aqui tanto com uma questão de emprego, como com questão financeira, como com benefícios, né? Por que construir uma estrada num lugar e não no outra? Vai passar muito por essa questão do clientelismo, da patronagem, e não por uma necessidade real, por algo planejado, por uma necessidade republicana. Dois institutos que permanecem até hoje, que tiveram nomes muito específicos, né, mas que a gente percebe até hoje na administração pública, infelizmente, são as sinecuras e as prebendas. Sinecuras, dentro desse espírito do clientelismo, exatamente você usar a máquina pública para empregar pessoas que são do seu lado, que nem é para trabalhar, não é por mérito, enfim, mas para receber. Sinecura exatamente seria um emprego para ganhar fácil, para não fazer nada. Esse é o significado de sinecura, né? É claro, gente, isso aí é do passado, não acontece mais, né? Bom, algumas pessoas acreditam nisso. Talvez não dê o mesmo nome, mas a realidade muitas vezes permanece em muitos lugares. E as prebendas são exatamente remunerações para padres, né? Isso dentro do Brasil colônia, depois do Império, e na República Velha também continua, e depois da República Velha de alguma forma também. Na época o Brasil era predominante católico. Hoje em dia, essas prebendas não são apenas católicas, né? Prebenda, uma remuneração que não transformava a pessoa no funcionário público, tá? Então, tinha um dinheiro reservado, mas a pessoa não era nem sequer servidor público, ele recebia. Isso é a prebenda. Se a gente olhar para hoje, né, as igrejas, hoje em dia o protestantismo talvez tenha tanto ou mais força que o catolicismo no Brasil, as igrejas não pagam impostos, talvez seja uma forma mais moderna de prebenda, né? Se não paga impostos, sobra mais dinheiro aí, né, para as igrejas, enfim. Por aí vai. Quais seriam as características do patrimonialismo, né? Como a gente viu, uma centralização, você tem um dono, que começa lá no início, né, dividindo realmente o patrimônio em lotes, e depois esses lotes são centralizados na Capitania Geral, que vai permanecer até a reforma do Marquês de Pombal. Talvez o Marquês de Pombal seja exatamente aquele que vai começar essa reforma que a gente chama, depois, obviamente, vai ser chamado de Weberiana, a gente está chamando de Weberiana, mas aqui no Marquês de Pombal, que é antes, né, ali segunda metade do século XIX, já vai começar essa reforma um pouco já com esse clima do iluminismo, né, de um Estado, de uma administração mais centralizada, com menos influência da igreja, mas ainda com alianças latifundiárias. Talvez já começa a ser uma reforma burocrática, mas ainda não é um burocrático weberiano. A ausência de diferenciação dos poderes, você imagina a autonomia que um líder desse local tem, né? Cria um imposto e você tem uma norma que vem do central, numa época que você não tem internet, não tem o meio de comunicação é frágil, o que vai prevalecer talvez seja o poder local, embora na hierarquia ele estivesse abaixo, né? Enfim, o nível de fiscalização seria muito baixo, e quem faria a fiscalização? Seria alguém que estaria no poder local. Então essa diferenciação dos poderes é muito frágil nessa administração. O mimetismo, né? Então, como é que eu faço as normas aqui, como é que eu aplico aqui no localmente? Eu imito as normas que já existem na sede da colônia e que existem, por exemplo, na sede da colônia e na sede do império, né? Profusão de normas, tudo se cria uma regra, né? Com muitas minúcias, então uma administração muito complexa. Formalismo, né? Tem que seguir um rito, tem que seguir uma forma.
Recentemente a gente brincava que a burocracia era o lugar do carimbaço, criaram até figuras, como se diz, no humor, né, que representavam isso, né, o carimbaço. E a morosidade, algo que passa por muitas instâncias, cada instância produz muitos formulários, muitas tramitações, e às vezes acontece, como se diz, né, para matar um mosquito, se usa uma bazuca. Então, é uma característica aqui desse tipo de administração. Na dramaturgia brasileira, tem o filme O Bem Amado, né? Tem também o seriado, tem peça de teatro, fez muito sucesso, né? O Bem Amado é um filme que vale a pena assistir, tendo como pano de fundo tudo isso que a gente falou aqui do patrimonialismo, né? Que chega até hoje, chega até o século XX, né? Já que é um filme de ficção, obviamente, mas que se transcorre no período ali da década de 60, né? E que tem como protagonista o Eurico Paraguaçu, né? Que é, perdão, gente, Odorico Paraguaçu, não Ourico, Odorico Paraguaçu, que corresponde a tudo isso que a gente falou, né? De uma família nobre, localmente, que administra a prefeitura como fosse um patrimônio seu, que passa por cima das normas, né? Porque essas normas muitas vezes não conseguem amarrar as suas decisões, não tem força para isso. Então ele consegue, é quase como se de fato ele fosse um patrimônio seu mesmo. Está muito preocupado nas grandes construções que marquem o seu nome, por isso que o filme todo passa em torno da construção de um cemitério, que ele queria, na época a cidadezinha não tinha um cemitério, então ia deixar o nome dele na história, né, e de fato deixou. E o filme todo transcorre nesse sentido, né, dessa confusão da administração pública com a confusão privada, essa confusão das esferas da administração pública que não funciona. Ele tem certa resistência, mas ele consegue vencer essa resistência porque o poder local se sobressai um pouco ao que vem de fora, né? Essa ideia de hierarquia é um pouco vencida, né, pela ideia do patrimônio. Enfim, então é um filme que a gente deixa aí como exemplo, né, dramatúrgico desse modelo que permanece até hoje, de alguma forma, né? De uma forma mais não tão forte, né, como com os traços que a gente falou, mas que permanece. É isso, um vídeo um pouco longo, mas a gente fica aí à disposição, né, para conversar sobre o assunto. Eu imagino que vocês devem ter visto muita coisa que acontece na cidade de vocês, ou no Brasil, né, que recebem às vezes outros nomes, mas que ainda é resquício do patrimonialismo. Agradeço a todos aí pela atenção e fiquemos bem. Grande abraço.